Olá, eu sou o Marcos Vinícius, bem-vindos ao Portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Hoje nós falaremos da terceira parte da Árvore da Vida. Falaremos hoje a respeito da queda do homem na matéria, como que se operou esta queda. Mas antes disso, gente, por favor, deixa um joinha, dá um like e faça a sua inscrição. É muito importante se inscrever no canal aí, ó, do lado direito. Por favor, dá essa força pro canal. A gente precisa crescer para difundir essa luz, tá certo? Namastê, gratidão a vocês. Vamos agora falar um pouquinho a respeito da Árvore da Vida e como se operou a queda do homem na matéria, tá? Nós falamos nos vídeos anteriores a respeito das Sefirot, falamos dos pilares da Árvore da Vida, o pilar direito da misericórdia, o pilar do meio do equilíbrio, o pilar esquerdo da severidade. E hoje falamos sobre os Olamotes, os 5 Olamotes, os 5 universos, e hoje nós vamos falar um pouco como se operou a queda do homem na matéria. Inicialmente, no texto em hebraico, na Torá hebraica, a gente inicia o texto na Sagrada Gênesis, né? E na Gênesis existe, quando a gente passa para o hebraico, a frase inicial é a seguinte: Bereshit bara Elohim. Sim, Bereshit bara Elohim, no plural, que significa no início eram os deuses. No início eram os deuses. Sim, no início eram os deuses. No plural. Mas Deus não é único? Sim, Deus é único. Entretanto, ele tem os seus longamanos, as suas mentes programadas, que são os seus arcanjos. Arcanjos, os Elohim são deuses. São considerados como deuses. Então existiam vários Elohims, várias supramentes, arcanjos, que criavam universos. Eram, na verdade, grandes anjos, grandes arcanjos, os Elohims, e eram como deuses. Então, para fazer uma analogia, como se houvesse um juiz e os seus oficiais de justiça. Os Elohims eram os oficiais de justiça. Eram mentes programadas do Altíssimo, mentes programadas do Divino para criar mundos, para criar universos. E dentro dessa cosmogonia criacional judaica, tá? Da visão judaica, dessa mitologia judaica, esses Elohims, eles tinham a receita do bolo de criar esses universos, de criar essas Sefirot, de criar as árvores da vida, que faziam mundos, que faziam seres, que faziam planetas, que faziam as galáxias e o próprio universo. Entretanto, um desses Elohims questionou: bom, eu tenho a receita do bolo, eu crio universos. Se eu crio universos como ele, ou seja, como o Altíssimo, então eu também sou Deus. Lembrando que existe o princípio do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio existia. Então, um desses Elohims, que dizem que era um dos Elohims mais belos, um dos Elohims primordiais que criavam universos e seres, ele fez esse questionamento. Se eu crio universos como um Deus, eu sou um Deus. E aí ele levou essa ideia para o universo angélico, para o universo de Atzilut, que é aqui, ó, o universo da emanação das 3 esferas, Keter, Roquemá e Biná. Ele levou essa ideia para os anjos, para os Elohims, e dizem que 1/3 da parte dos Elohims comprou essa ideia. Ele fez uma grande rebelião de Elohims e aceitaram a ideia de que eram como deuses.
E aí, eles pegaram a árvore da vida e criaram uma árvore, a imagem e semelhança deles. Entretanto, essa árvore, que foi criada à imagem e semelhança dos Elohims, foi criada segundo a luz deles, a luz dos Elohims, e não a luz do Altíssimo. E aí houve um desvio na criação. Os Elohims, pelo orgulho, pela vaidade, pelo livre-arbítrio, decidiram criar mundos a respeito de sua própria luz e não da luz do Altíssimo. Quero deixar isso bem claro. Então o erro não é do Altíssimo. Existiu o livre-arbítrio, foi permitido por mistérios que desconhecemos. Por que foi desconhecido? Talvez através do erro, o Altíssimo quisesse ser conhecido, através das sombras, quisesse ser conhecido. Qual é o verdadeiro caminho? Assim eu intuo, tá bom? Então, gente, existe essa esfera pontilhada, que muita gente pediu: Vinícius, Marcos Vinícius, você não falou sobre Da'at. Essa esfera pontilhada é uma esfera chamada esfera oculta. Tá? Por que ela é oculta? Porque ela é a esfera do conhecimento. Ela não fica ali aparecendo como uma Sephiroth, propriamente dita. Essa esfera do conhecimento é a esfera do conhecimento da luz, mas também das trevas, de todo o conhecimento existente. E através dessa esfera, esse grande Elohim, que tinha o nome de Lúcifer, o príncipe da luz, ele conseguiu persuadir todos os outros Elohims, um terço dos Elohims, um terço deles foi persuadido através dessa ideia do Lúcifer a respeito dessa árvore do bem e do mal. Entretanto, o Criador falou: tudo bem, vocês vão criar, mas não segundo a minha luz, segundo a luz de vocês, Elohims. E assim foi feito. Eles começaram a criar uma outra árvore, chamada árvore do bem e do mal, porque era luz e trevas. Era uma árvore que não era feita puramente pela luz do Criador, mas era uma árvore já com uma luz um pouco mais densificada, com uma genética um pouco mais animalizada. E aí, tudo começou a mudar na criação. Porque nós temos a esfera de Keter, nós temos a esfera de Roquemá, que seria do Adão divino, do grande falo de Deus, que tudo criou. E temos a esfera de Biná, da Eva mitológica, o Adão mitológico, a Eva mitológica, que é o grande princípio masculino criador e o princípio feminino criador. Aqui, ele é um princípio doador, o homem doa, né? O homem bota a semente para fora e a mulher recebe. Princípio ativo, princípio passivo. Primordial. Os Elohims, muito inteligentes, sabedores do princípio passivo, pegaram a semente da árvore do bem e do mal deles, representada no fruto, representada na maçã, e ofereceram aqui. Puseram essa semente aqui, ó, no lado passivo, no lado que é receptivo, no lado que é um útero criativo. E toda a criação que era perfeita, Keter, Roquemá e Biná, pai, filho e filha, começa a se decair. Começa a modificar sua qualidade vibratória original. Deixa de ter corpo de luz e passa a obter um outro corpo, um corpo mais denso, um corpo carnal. Então, tudo que era esse triângulo divino, o mundo de Atzilut, das emanações, do mundo de pura luz, de 100% de luz, esse universo faz isso, ele decai. E forma o primeiro triângulo descendente,
depois forma um segundo triângulo descendente até chegar na Terra. Então o homem foi se distanciando da luz original do Criador. E quando ele abriu os olhos, no texto sagrado, se diz que quando Adão abriu os olhos, quando Adão e Eva abriram os olhos, se viram no corpo de carne e tiveram dor e sentiram vergonha. Porque agora eles estavam não mais no seu corpo de luz, eles agora obtiveram um corpo animal. Um corpo que se alimentava da árvore do bem e do mal. Porque abaixo da linha pontilhada, abaixo de Da'at, que é a esfera do conhecimento, que essa esfera do conhecimento ou ela nos eleva ou ela faz a gente decair, porque existe conhecimento para o bem e para o mal, para a luz ou para as sombras. A serpente descendendo é a queda, a serpente subindo é a ascensão. Serpente é o símbolo do conhecimento, da gnosis. Da'at quer dizer, em hebraico, conhecimento. Então, através dessa esfera pontilhada, houve a queda do homem. Porque através dessa esfera, a gente conheceu o bem e o mal. Nos afastamos e dos 100% de luz a gente foi decaindo, já falamos sobre isso. 100%, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20% na Lua e chegamos a Malkuth com apenas 10% da luz divina. Então nós hoje passamos por essa dor, por esse sofrimento, porque vivemos num isolamento, nós ficamos isolados. E aqui tem uma outra linha pontilhada, que separa a árvore da vida de Malkuth, que é o reino, que é a terra. Essa outra linha pontilhada é chamada de véu de Parakut. Tá? E ela faz uma barreira entre o nosso mundo e os mundos superiores de luz. Por isso que nós nos sentimos isolados no universo. A gente não consegue conhecer outros universos. A gente não consegue conhecer outros seres espirituais e materiais que existem e que povoam outros universos e que também ainda têm corpo carnal. Abaixo aqui de Atzilut é chamado de um mundo da mescla entre luz e trevas. Quanto mais descemos, mais nos tornamos densificados, mais nos tornamos trevosos, mais estamos próximos da materialidade. Então, gente, houve esse mito de Lúcifer, que ele é contado, porque houve essa corrupção dos Elohims no início da criação, que corrompeu a criação original. E nós hoje estamos aqui. Passando, por quê nós estamos aqui? Porque aceitamos a ideia de que somos como deuses. E agora a gente tem que, como filhos pródigos, retornar à casa do Pai. Porque na casa do Pai nós tínhamos tudo. Nós nos retiramos, perdemos, pedimos a nossa herança e nos retiramos. Estamos aqui em Malkuth, pagando para ver, nos 10% de luz. Agora, a consciência é despertar, relembrar de onde nós viemos, quem somos, de onde viemos e para onde vamos, e retornar à casa do Pai. Espero que esse vídeo seja esclarecedor para vocês. E que assim seja, em nome do Pai e da luz divina. Que a paz de Deus esteja convosco. Namastê.